Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite, numa data tão festiva, tão especial na vida dessa igreja, e é um privilégio. Quero agradecer meu amigo Jones pelo convite, confiança do conselho aqui, para a gente poder estar juntos nessa noite, conversando, pensando, meditando na palavra do nosso Deus. Hoje o resto da família não veio, eles ficaram em casa. A gente está com um menino bem novinho em casa, né? Ele tem 6 meses e tem toda a lida, né, de menino pequeno nesse horário. Mas eu sou casado com a Cacila. Nós temos 2 filhos, a Cecília, que tem 2 anos e meio, e o Augusto, que tem 6 meses de idade. E eu trago também um abraço lá da primeira igreja, né, que ainda estamos lá. Mas eu quero agradecer muito, gente. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia tão especial. E eu quero convidar para que você abra sua Bíblia nesse momento em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 33 até o versículo 2 do capítulo 12. Romanos 11. Romanos 11, capítulo 33, versículo 33, até o capítulo 12, versículo 2. E diz assim a santa, inerrante, inspirada palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Pai amado, como é bom estarmos diante da Tua presença. Que privilégio estarmos aqui hoje nesse momento, reunidos como povo do Senhor, como Tua igreja, como família do Senhor, adorando a Ti não só pelas bênçãos, por esse aniversário da igreja, mas adorando quem o Senhor é, Deus grande, insondável, Deus bendito. Obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigado porque podemos cantar louvores a Ti. Obrigado porque nós podemos falar contigo. Obrigado por Tua salvação. Quantos motivos de gratidão nós temos a Ti hoje, ó Pai. Mas queremos rogar nesse momento para que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir e nos dê entendimento da Tua palavra. Pai, que tudo isso que essa igreja tem aprendido, que todo o conhecimento que eles têm adquirido, que isso seja transformado, ó Pai, em prática, numa vida dedicada ao Senhor. Que todo esse conhecimento, ó Pai, a respeito de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor requer de nós, que isso inunde o nosso coração e nos estimule cada dia mais, que isso nos impulsione a viver uma vida completamente rendida ao Senhor. E tudo que fizermos, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história que durante o reinado de Alexandre o Grande, eles estavam em guerra, no momento de guerra. E ele ali, diante desse momento tão perturbador, tão difícil para um reinado, uma parte do exército traz um rapaz diante dele, um rapaz muito novinho, que estava nesse exército lá durante a guerra, mas agora as pessoas trazem esse rapaz de volta. Ele é muito amedrontado, uma cara com muito medo, trêmulo, diante de Alexandre o Grande. E então ele se compadece daquele rapaz e fala: mas o que aconteceu com você? Eu entendo, eu sei que guerra é muito difícil, aquele cenário horripilante, as coisas tão ruins que uma guerra traz, mas o que aconteceu? Então os próprios soldados falam: esse rapaz aqui,
ele desertou, ele correu, fugiu da guerra. E então aquele semblante de Alexandre o Grande, que antes se compadeceu daquele rapaz, agora ele se torna em fúria. Ele fecha o seu rosto, aponta o dedo para aquele rapaz e diz: qual que é o seu nome? E aquele rapaz diz: meu nome é Alexandre. Agora sim Alexandre o Grande fica muito irado, e com seu dedo apontado para ele, ele diz: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. E muitas vezes nós somos assim. Nos designamos cristãos, nós temos conhecimento a respeito da palavra de Deus, sabemos o que é um cristão, às vezes sabemos quem é Deus, até temos conhecimento a respeito dessa palavra, mas isso não significa que nós realmente somos cristãos. Isso não significa que realmente nós fazemos parte do exército de Deus. E o que eu queria trazer para nós nessa noite é que conhecimento precisa estar aliado ou junto a uma prática de vida. Porque não adianta nada todo o conhecimento que vocês têm recebido, e eu sei que vocês têm recebido bom conhecimento pelo pastor Jones, mas isso não adianta nada se isso não vier para o nosso coração e isso transformar a nossa vida todos os dias. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite, a respeito da teoria e da prática que a vida cristã nos exige. E diante disso, só para nós entendermos um pouquinho mais aqui a respeito desse capítulo 11 que Paulo vem trazer para nós, eu quero relembrar algumas coisas que vocês estudaram numa série que o pastor Jones terminou, se não me engano, domingo passado, em Romanos 8, quando ele tratou de uma série a respeito do que Deus falava a respeito da salvação, e o tempo inteiro o apóstolo Paulo, ou Deus falando através do apóstolo Paulo a respeito da salvação em Cristo Jesus unicamente, pela graça, que não é pelas nossas obras, e tudo aquilo que foi conquistado. Agora Paulo vai dizer para nós lá no versículo 1, por exemplo, de que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer no versículo 11 que o Espírito Santo habita em todos os salvos e os ressuscitará no dia final. Versículo 16, o Espírito confirma aqueles que são filhos de Deus. Versículo 18, os sofrimentos do presente, olha só a esperança que ele traz. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória reservada aos filhos de Deus. O apóstolo Paulo dizendo: gente, eu sei que vocês estão passando por tempos difíceis, mas fica firme, porque isso não se compara com a glória que está reservada para vocês quando Jesus Cristo voltar. Depois ele ainda continua, versículo 26, tudo isso no capítulo 8, somente no capítulo 8. O Espírito intercede por nós e nos ajuda em nossa fraqueza, não sabemos nem como orar, mas esse Deus gracioso tem um Espírito que intercede por nós. Versículo 28, ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só que notícia maravilhosa, saber que, por exemplo, as dificuldades que você tem passado, o Danilo falou muito aqui, às vezes no casamento, nós oramos aqui pelos enfermos, aqueles que estão em luto, inclusive essas coisas cooperam para o seu bem. Nós podemos até não entender exatamente como que essas coisas funcionam dentro do plano de Deus, mas saiba que isso coopera para o seu bem. Deus está cuidando de você. E ele ainda continua dizendo, versículo 30, aqueles a que ele escolheu, ele glorificará. Se ele predestinou, é certo que os justificará. E depois que ninguém nos condenará. E termina dizendo que nada vai nos separar desse amor. Absolutamente nada. Uma vez que Deus derramou graça sobre a sua vida e te chamou, e é interessante, eu gosto demais da linguagem que o próprio Jesus usa em João. João falando para nós, Jesus diz que aqueles que o Pai deu a ele jamais abre mão. É o contrário, por exemplo, quando a gente vê o início de Romanos, falando que alguns resolveram viver por suas paixões e Deus os entregou às suas paixões. Agora, um crente verdadeiro, Jesus, jamais solta da sua mão. Essas são as bênçãos, essas são as promessas, esse é todo o conhecimento, essa é toda a teoria que Romanos, nós estamos falando aqui apenas de Romanos capítulo 8. Se a gente fosse ler todo o livro de Romanos, toda a carta de Romanos, a gente ia poder debruçar nisso aqui, tantas bênçãos que Deus tem derramado por nós. E vocês viram isso durante uma sequência de domingos falando a respeito de toda essa informação. Mas agora, diante disso, o que Deus requer de nós?
O que Deus espera de você, que faz parte desse exército, desse povo, dessa família? O que Ele espera de você como crente? Diante de todas essas informações, o que Ele espera de você? E quando a gente pega o livro de Romanos, tem uma divisão muito clara aqui em duas partes, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, exatamente no versículo 36, onde Paulo principalmente, não é somente, mas principalmente, ele dá muita informação a respeito da nossa fé. Ele vai falar muito a respeito de Jesus Cristo, quem é Jesus, o que Ele fez por nós naquela cruz. Vai dizer que essa salvação não é pelas obras, mas é pela graça, e uma vez assegurado isso a você, Deus o mantém no seu povo, Deus o preserva no caminho santo, até um dia que você vai encontrar com o seu Salvador. A partir desse versículo, nós veremos que Paulo muda um pouco a perspectiva, e a ideia agora é, diante disso, como que nós agimos como povo de Deus, diante dessas informações. Agora, o que isso afeta a minha vida diária? O que isso tem a ver, por exemplo, com o seu trabalho, com o seu casamento, com os seus estudos, com a sua vida comum do lar? E é isso que eu queria que a gente pudesse perceber nessa noite, como o apóstolo Paulo nos direciona a isso também, a ter uma vida consagrada, não só de intelecto, mas uma vida dedicada, dia a dia, ao nosso Deus. E assim, quando nós pegamos esse versículo, também nós podemos ver uma divisão muito clara aqui, que primeiro, o que isso tem que gerar? Todo esse conhecimento, tudo isso que vocês têm aprendido a respeito de Deus, da salvação de vocês. Em primeiro lugar, isso precisa gerar glórias ao nome de Deus. Em segundo, depois nós vamos ver que isso precisa gerar uma vida transformada. Olha só, quando a gente vem para esses versículos aqui. Versículo 33. Quando eu digo para você que todo esse conhecimento deve gerar louvor, glórias, honra ao nosso Deus. Após o apóstolo Paulo falar sobre todas essas maravilhas, olha como que ele termina essa primeira parte. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Dentro dessa história que eu estou falando para vocês, que isso precisa gerar louvor na nossa vida, nós vamos ver aqui também que, em primeiro lugar, Paulo fica abismado, ele fica muito animado, ele fica impressionado sobre toda essa verdade, toda a realidade bíblica. Porque ele diz aqui, ó profundidade da riqueza. Eu não sei se você já esteve diante de algo muito alto mesmo. Talvez diante de uma serra, você foi fazer um passeio no final de semana de uma serra e fica até com medo de chegar na beira ali, a perna dá uma tremida, né, que não está acostumado com isso, e é muito profundo. Ou então talvez você já tenha visto algum documentário sobre o que a gente chama de zonas abissais. O mais profundo dos oceanos, que só se chega lá por meio de equipamento muito especial, que se não for esse equipamento muito especial, a pressão é tão grande que ela amassaria tudo, né? Nenhum ser humano aguenta isso. É extremamente profundo, e o que Paulo está falando aqui, ó profundidade da riqueza do nosso Deus. E agora ele vai mostrar para nós, diante dessa perplexidade que ele está, diante desse ânimo que ele está aqui diante de Deus, né, que vai mostrar para nós que esse Deus, de certa forma, ele é incompreensível. Ninguém jamais vai conseguir esgotar o conhecimento a respeito de Deus, porque ela é tão profunda, tão rica, e isso caracteriza o nosso Deus. Porque ele vai dizer aqui agora, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aqui existe uma conversa a respeito da tradução disso daqui, se ele está falando a respeito da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Ele está simplesmente falando a respeito da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Mas o fato é que, independente da forma como nós entendemos, se tem essa vírgula aqui ou não, depois de riqueza, o ponto é, esse Deus é impressionante. Esse Deus é magnífico, esse Deus é grande. Esse Deus, ele é incompreensível. E presta atenção, porque quando nós falamos aqui, eu estou falando para você a respeito de um Deus incompreensível, não significa que ele não seja conhecível, ok? Nós podemos conhecer o nosso Deus e devemos conhecer o nosso Deus. Ele se revelou para nós, e assim nós podemos conhecê-lo.
Mas o que eu acho mais impressionante nessa história aqui é porque nem a eternidade vai ser suficiente para nós esgotarmos o tamanho do conhecimento ou qualquer coisa a respeito do nosso Deus. Já parou para pensar nisso? Que em toda a eternidade você vai estar debruçado diante do seu Senhor, aprendendo sobre Ele, vendo quem Ele é, dando glórias a Ele. E isso ainda não vai ser suficiente para poder esgotar todo o conhecimento de quem é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que está aqui hoje. Esse é o Deus que cuida da história da nova aliança. Isso precisa, quando a gente ouve a respeito dessas notícias, né, que o Jones pregou para vocês aqui, desse amor que jamais nos separa, desse amor que nos constrange, desse amor que nos salvou, dessa graça, que é independente de quem você era, que não teve nada em você que foi necessário para que Deus pudesse olhar com compaixão para você. Ele simplesmente te amou. E quando a gente tem noção a respeito dessas coisas aqui, fala, uau! Olha a profundidade da riqueza desse nosso Deus. Ele traz aqui 2 atributos, né? Danilo até falou sobre isso, aqueles atributos, né? Aquilo que, e aqui dentro da teologia vai se falar a respeito de atributos comunicados, que Deus comunica isso conosco de certa forma. Nós expressamos isso daqui, que é sabedoria e conhecimento. Ele fala só 2 coisas a respeito desse Deus: a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. E sabedoria tem a ver com conhecimento, é a prática do conhecimento. Você pode ter conhecimento, mas se você não sabe usar isso, se você não tem habilidade para usar esse conhecimento, você não tem sabedoria. Portanto, o que ele está dizendo aqui, que Deus tem todo o conhecimento, e Ele sabe exatamente o que fazer com isso. Ele tem sabedoria, tem a ver com habilidade. Nosso Deus é extremamente habilidoso em tudo que Ele faz. E esse conhecimento, isso aqui também é interessante, porque existem 2 maneiras da gente poder observar, existem duas frentes aqui desse conhecimento. Que o primeiro é o conhecimento, quando ele vai falar isso lá em Romanos, principalmente capítulo 6, e fala algumas coisas anteriores aqui, que ele diz que Deus os conheceu, de antemão os conheceu, os predestinou, justificou, e esse conhecimento tem a ver com amor. Deus os amou, e por isso os justificou, por isso os escolheu. Deus nos amou, é por isso que Ele te escolheu, porque Ele te amou. Então essa história aqui, gente, que amor é esse? Que conhecimento é esse de Deus? Mas também tem a ver com Deus conhecer exatamente todas as coisas que acontecem, porque afinal de contas, Ele é o Criador. Ele sabe exatamente o que está acontecendo na sua mente aí agora. O que você está pensando? Ele falou, gente, o que esse pastor está falando? Deus sabe o que você está pensando. Ou então você está pensando, Jesus, né, essa semana as contas para pagar, o que eu vou comer depois aqui? Deus sabe o que passa no seu pensamento. Ele sabe o que está acontecendo em cada célula do seu corpo. Ele sabe não só o nome, mas o que está acontecendo com cada estrela desse universo. Esse é o conhecimento do nosso Deus, que Ele está dizendo, gente, que é isso? Que Deus é esse? Ele está impressionado, Paulo está impressionado com essa história. E isso gera em nós 2 coisas. O primeiro, eu acho que é um certo temor. Porque se Deus sabe todas as coisas, Ele conhece tudo a respeito de você, não existe nada que passa ileso diante dele. Nada. E se isso não traz temor para o seu coração de que Deus sabe exatamente tudo o que se passa com você, isso deveria nos fazer cristãos melhores. Porque se Deus conhece todas as coisas, sonda mente e coração de cada um de nós, isso deveria fazer você parar para pensar um pouco e falar, uau, diante desse Deus, o que eu tenho feito? Quem eu tenho sido diante de Deus que conhece todas as coisas. Porém, isso aqui também traz conforto. Porque ao mesmo tempo que você pensa, que pecador eu sou, que miserável que eu sou, esse Deus te amou. Essa é a sabedoria de como Ele age. Independente de quem você foi um dia, Ele te amou. Essa é a sabedoria que Deus fez com todo o conhecimento que Ele tem. Ele te separou para ser servo dele, para fazer parte desse povo, dessa família. Então, depois disso, dessas exclamações dele impressionado, ele faz algumas perguntas aqui. Não as perguntas que a resposta é muito óbvia. Porque ele vai dizer no versículo 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? A resposta aqui é só uma, óbvia. Ninguém.
Ninguém. Ele está impressionado. Falou, gente, quem conheceu a mente do Senhor? E agora, vamos tentar imaginar o que Paulo... Tentar imaginar não, né? A gente tem um caminho para poder pensar aqui. O que Paulo estava na mente de Paulo? Para ele falar, quem que conheceu a mente do Senhor? Porque quando ele vai falar a respeito dessa história aqui de que... Olha só, se você voltar no versículo 32, por exemplo, ele diz... Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Gente, mas que história é essa de Deus encerrar todos na desobediência para usar misericórdia? E o contexto todo ele está falando aqui de judeu, de gentio, em que ele veio não só para o judeu, mas o gentio também agora faz parte desse povo através de Jesus Cristo. E falando desse amor que ninguém vai separar, está falando a respeito de gente que está sendo condenada, e mesmo diante disso, do juízo, que ele vai falar um pouquinho depois aqui, né, do juízo insondável de Deus, mesmo diante da condenação, Deus é glorificado. Quando ele separa um povo para a sua glória, e os salva e os restaura, isso também serve para a sua glória. Agora Paulo está falando, gente, quem que conheceu a mente do Senhor? Ou então, quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ou então, quem que deu a ele para que ele venha a ser restituído? A ideia, quem de nós, por exemplo, deu alguma coisa para Deus para que ele te devolvesse salvação? Ninguém. Ninguém. Então, depois de toda essa história, quando ele... Perdão, gente, eu pulei uma parte aqui antes dessas afirmações, porque ele fala que quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Falei para você a respeito desse juízo, né? Insondável, que você não tem como chegar lá no fim do juízo de Deus. Por que, por exemplo, acho que essas são as grandes perguntas do cristianismo. Por que Deus resolve salvar uns e condena outros? Por que quando Jesus voltar, nem todos serão salvos, nem todos passarão a eternidade com Ele? Paulo está dizendo, gente, isso é insondável. Lá na eternidade a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. A Bíblia nos dá direcionamento, mas olha, não tem um sequer que se debruce diante disso aqui, que vai ter a certeza plena, o conhecimento pleno a respeito da mente de Deus. Ou então, quando ele diz aqui, inescrutáveis os seus caminhos, a forma como Deus age, a maneira dele agir diante de todo o contexto que Paulo está falando aqui, olha, tem como a gente saber disso? É por isso que ele fala, não tem quem conselhou, não tem quem pensou, não tem, é Deus, é esse Deus grande. E diante de tudo isso, depois dessas exclamações, depois dessas perguntas aqui, agora, ele faz algo aqui que geralmente ele faz em quase todas as suas cartas que ele escreve. Ele dá um glória a Deus aqui, de uma maneira diferente. Ele exalta o Senhor, e é o que nós chamamos dentro desse texto aqui de doxologia. Ele exalta a Deus, dá glórias a Deus e atribui a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Porque diante de toda essa história, a única coisa que sobra para Ele fazer, quando Ele está diante desse Deus, da grandeza desse Deus, Ele diz, porque dele, por ele, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, porque dele, por ele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Quando nós estamos diante desse Deus, meus irmãos, não existe nenhuma outra alternativa a não ser dar glórias a Ele. Esse Deus grande, esse Deus bendito, esse Deus insondável, esse Deus amoroso, esse Deus salvador. Quando você olha para toda a sua história, olha para toda a história bíblica do povo de Deus, e entende o que Ele reservou para você na eternidade, que Deus é esse? A Ele a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a gente olha para a história dessa igreja, Deus conduzindo, a única coisa que sobra para nós é a Deus toda honra e toda glória. E é isso que Paulo faz aqui, não só nesse texto, ele faz isso muitas vezes, em Romanos 16, Gálatas capítulo 1, Efésios 3, Filipenses 4, 2 Timóteo 4, e eu quero ler só aqui 1 Timóteo 1,17 que diz, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém. Essa é a nossa resposta diante de todo o conhecimento que nós temos a respeito de quem é esse Deus. Quanto mais você conhece, mais a sua expressão provavelmente vai ser, uau, que Deus é esse? Toda honra, toda glória a Ele. E quando a gente olha para essa história, talvez o que
dificulta tudo isso é porque muitas vezes, e vamos pegar a história da igreja, não só daqui, mas de todo o povo de Deus, é porque muitas vezes nós esquecemos de quem merecedor de toda a honra e toda a glória é Ele. E eu acho que talvez eu seja um pouquinho merecedor dessa honra e glória. Porque às vezes eu trabalho tanto para a igreja, eu faço tanto, às vezes eu até vim encher balão aqui, ninguém me deu um obrigado. Eu canto aqui e parece que o povo não está me vendo, ou então você está cantando aí, falando, ninguém está me ouvindo, minha voz, ninguém me chamou nunca para cantar aqui na frente. Eu não sei se eu gosto dessa igreja mais não, ou então você é líder dessa igreja aqui, está esperando que seja reconhecido. Eu falei, meu irmão, o apóstolo Paulo, diante de toda essa grandeza, não sobra 1 milímetro sequer para ele se gloriar. E olha para a história desse apóstolo, olha para a história dele, diante de tudo que ele passou, diante das coisas que ele fazia pelo evangelho. Isso aqui eu acho que talvez, eu não sei, né, a história de todo mundo aqui, mas às vezes a sua história pode ser até parecida com o apóstolo Paulo. Você dedicou sua vida para ele, você foi perseguido, você sofreu açoite, às vezes você sofreu um naufrágio, você foi picado por uma serpente, não sei, né, às vezes você passou por coisa parecida. Mas aí Paulo está dizendo, toda honra e glória a Ele. A Ele é toda honra e glória. O problema, como eu disse para vocês, é que às vezes nós queremos isso para nós. A gente quer voltar esses holofotes virados para nós. E esse é o nosso grande erro, dentro de toda essa história. Não é que você não tem que reconhecer a quem honra, honra. A Bíblia fala sobre isso, né? A gente tem que agradecer vocês que fizeram essa decoração, gente, parabéns. Vocês que têm conduzido a igreja, parabéns por isso, glórias a Deus pela vida de vocês. Mas eu quero que você entenda que tudo isso precisa resultar na glória do nome dEle. Está claro isso? Glórias ao nome de Deus. Todo conhecimento que nós temos precisa voltar-se para Deus. Mas então, ele entra numa segunda parte aqui, que todo esse conhecimento também precisa gerar transformação. Mas eu queria que você pensasse a respeito como é que seria essa glória, como é que seria essa perplexidade, né, de poder reconhecer o quanto que esse Deus é grande. Eu sou daqui de Goiânia, né, crescido aqui, não nasci aqui, mas cresci aqui e sou muito acostumado com algo que acho que é patrimônio nosso aqui, que é pit dog. E eu acho isso bom demais. Você ir pra rua, né, aqueles pit dogs lá, clássicos, come aquele sandubão, porque aquilo antigamente, hoje nem tanto, né, mas antes aquilo era bom e barato, e cheio. Você come um sanduíche, um x-tudo daquele e é bom. Até que um dia, a gente estava num evento numa outra igreja, e um rapaz lá contratou um jovem, um membro da igreja, né? Deu a sugestão, contratou um jovem lá que fazia hambúrguer gourmet. E no início dessa história de gourmet, eu era meio assim, esse nome aí, tudo que tem nome gourmet é só para ficar caro. Né? Você vai, picolé gourmet, caro. Hambúrguer gourmet, caro. Bombom, como é que chama? Não é sonho de valsa não, como é que chama de chocolate? Brigadeiro gourmet, caro. Trufa, caro. Até que um dia contrataram esse rapaz, e ele fez um hambúrguer. Falei, vamos lá, né? Vamos comer. Meu irmão, eu não sei se você já teve a oportunidade de comer um sanduíche desse assim. Ainda gosto do pit dog do x-tudo, mas você comer um hambúrguer gourmet com aquele queijo por dentro derretendo. E aí, né, rapaz, uma hora dessa, ele falando uma coisa dessa aqui, né, eu já perdi sua atenção aqui, né, pro resto da pregação. Mas o que eu quero dizer é que depois que eu comi aqui, eu falei, uau. E ele não teve como elogiar aquele rapaz. Eu falei, meu amigo, né, você é muito bom no que faz, porque isso aqui mudou meu conceito completamente. E quando a gente olha para a palavra de Deus, essa deveria ser a nossa reação. Porque nós estamos acostumados com a nossa vida cristã muitas vezes, ou você é novo na fé e está acostumado com conhecimento de tudo quanto é tipo, ou você já é antigo na fé e sabe a respeito desse Deus, mas todas as vezes que você lê essa palavra, talvez a reação que a gente precisa ter é, uau, que Deus é esse? Glórias ao seu nome.
É essa reação que a gente precisa ter diante desse Deus grande, diante de todo o conhecimento que você tem adquirido. Isso deve gerar louvor para o nosso Deus. Mas não só isso. Isso precisa também refletir numa vida prática com Ele. Isso precisa gerar transformação. E nós entramos então no capítulo 12. Porque ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui está no plural, não é à toa, porque ele está falando de todas as formas como Deus agiu com misericórdia. E aí vem toda a história de Romanos 11 para trás aqui. Lembra que nós lemos o 32? Porque ele diz, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa é uma das maneiras que a misericórdia de Deus se expressava na vida do crente, trazendo salvação. Mas de tantas outras maneiras. Ele falou: gente, eu rogo, por causa dessas misericórdias que foram derramadas sobre vocês, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe todo esse conhecimento? Sabe toda essa glória? Sabe todo esse Deus? Sabe tudo isso que vocês têm adquirido? Agora eu rogo, meus irmãos, diante de tudo isso, desse amor que não te separa, nada vai te separar desse amor, desse Espírito Santo que habita em você, que intercede por você, tantas coisas que Ele tem feito por você. Quem é esse Deus? Agora eu rogo, diante de tudo isso, apresente o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Isso aqui é resposta de gratidão diante de tudo que Deus fez por nós. Veja que a ordem não é inversa, tá? E Paulo sempre está falando sobre isso. Falando: meus irmãos, apresente o corpo de sacrifício de vocês para que vocês experimentem as misericórdias. Não é isso. Faça alguma coisa para que Deus olhe para você com misericórdia. Não é isso. Dizendo: visto que Deus já te amou, agora você precisa ter uma vida transformada. Eu rogo por tudo isso para que vocês apresentem o corpo. E quando ele fala de corpo aqui, não é isso aqui, só isso aqui não, tá? É você por completo. É você todo. A ideia de corpo aqui é corpo e alma, por inteiro. Se entrega por inteiro como culto ao Senhor. A sua vida agora é culto ao Senhor. E a linguagem toda que ele está trazendo aqui é sempre relembrando o que era um culto, por exemplo, no Antigo Testamento. Porque ele fala: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. No Antigo Testamento também tinha sacrifício, mas não era mais vivo, porque o animal era justamente sacrificado, o sangue dele era derramado. E agora Deus fala: eu não me agrado mais desse tipo de sacrifício não, agora é a sua vida como sacrifício vivo. Vivo é a sua vida por inteira diante do Senhor. Mas não somente isso, santo, um sacrifício santo. Você foi separado. Lembra quando Pedro fala a respeito disso? Da nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É isso que você é. Propriedade exclusiva do Senhor. Você tem um propósito na sua vida. Você foi chamado para algo. Você foi chamado por alguém. E você é servo dele. Não é mais servo de você mesmo. Você não é mais escravo de qualquer outra coisa, mas você é servo, amigo do Senhor. Portanto, santifique-se. Esse sacrifício é santo. E por fim, agradável a Deus. Esse agradável é como se fosse um aroma agradável que sobe ao Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Sacrifício vivo. Ele termina dizendo que é o vosso culto racional. Mais uma vez, talvez aqui ligado a esse sacrifício do Antigo Testamento, porque ele levava animais ali que eram oferecidos como sacrifício, mas não pensava, não tinha noção do que estava acontecendo. Ele simplesmente entrava numa fila ali, era sacrificado e acabou. Agora nós não. Deus nos deu o privilégio de saber o que nós estamos fazendo diante dele. Esse é o culto que nós oferecemos de forma racional. Nós sabemos exatamente quem esse Deus é, e por isso que nós respondemos a Ele diante desse culto. E se esse é o seu desejo, de poder honrar ao Senhor, de poder cultuá-lo, que a sua vida por inteira, ou por inteiro, seja esse sacrifício, para que você viva de forma plena para o Senhor, que tudo que você faz é para a honra e para a glória dEle. Ele vem te dar um indício de como agora você faz isso. Como? Que você oferece sua mente, o seu coração, diretamente para o Senhor. Vai falar versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a ideia que ele está dizendo aqui, como é que nós cumprimos isso? Primeira coisa tem a ver com não tomar forma desse mundo. E eu imagino que vocês já ouviram falar a respeito disso daqui, de não tomar forma desse mundo, de não se contentar com essas coisas que o mundo oferece. E gente, não adianta eu falar para vocês aqui que o mundo só oferece coisa ruim, porque não é. Seria mentira. Se o mundo oferecesse coisa ruim, de maneira geral, não estou falando simplesmente para o cristão, se ele oferecesse só coisa ruim, não teria tanta gente vivendo no mundo. E quando nós falamos no mundo, não só uma força, né, esse governo que é oposto ao nosso Deus. Aquilo que está tentando simplesmente tirar a sua atenção, a sua vida dos caminhos do Senhor. E o mundo tem muita coisa boa para oferecer para você. Mas eu sempre digo, não troque esse bom do mundo por aquilo que é excelente e perfeito do nosso Deus. Por mais sedutor que seja, por mais que aquilo pareça que vai realmente ganhar o seu coração e sua alma, Paulo está dizendo aqui, se dedica ao Senhor, e você começa fazendo isso não tomando a forma, não se conforme com esse mundo da maneira como ele é. E tentando trazer isso de maneira prática, o que seria esse culto agradável, que ele fala aqui de não conformar com esse século? O que esse século traz para nós? Esses dias eu estava lendo a respeito eu acho que não era exatamente esse o termo, mas da pornificação, alguma coisa no sentido de pornografia, em que hoje nós somos submetidos, e isso se tornou talvez normal na vida de todas as pessoas, porque antes, pega aí 10, 15 anos atrás, a gente era uma sociedade mais moral, moralista, no certo sentido, de que na televisão tinha um horário certo para passar qualquer coisa que era um pouco mais picante. Revista tinha um cantinho daquilo lá, mas essas histórias foram tornando-se normais na vida da sociedade, que hoje você liga para assistir uma série, por exemplo, lá nesses streamings, Netflix, o que seja, meu irmão, é difícil você segurar isso, né, para entrar no seu lar. Eu falo muito, agora porque já saiu, né, de moda essa série, mas tinha algo lá, e eu sempre falava, esses jovens ficavam bravos demais comigo, porque tinha uma série, eu esqueci o nome dela agora, de uns povos bárbaros medievais que lutavam contra os outros, de reinos, como é que chama? Me ajuda aí, gente. Game of Thrones, isso, exatamente. E aí, nós somos desse tipo, porque isso acho que há uns 5 anos, não sei, talvez menos, estava em alta, né, nas séries. Aí nós fomos assistir lá, e o 3º capítulo, meu irmão, a gente em casa não teve coragem mais de assistir aquilo. Eu não estou falando para vocês que, poxa, né, ele é santo, né, não é isso não. A gente gosta dessas coisas também, a gente gosta de cultura, mas tem limite. Tem limite. E às vezes nós, crentes, achamos isso normal. Esse tipo de coisa entrar no nosso lar. E aí depois está reclamando do casamento, achando ruim, mas poxa, né? Irmão, aquelas coisas que estão entrando na sua casa. Como que você cria filho? É de acordo com essa palavra aqui? Ou é de acordo com qualquer teoria educacional que se prega por aí? Como é que você tem agido no seu trabalho? Como é que é a sua política de trabalho? Tanto como patrão, como empregado? Quem que dita isso? É simplesmente o seu contrato? Eu trabalho aqui porque eu tenho um contrato, receber um dinheiro, ou porque você entende que você faz isso para o Senhor? E muitas vezes nós achamos normal simplesmente trabalhar por um contrato, falar, né, Deus, entende? Não se conforme com esse século, isso é sutil. Não estão falando aqui simplesmente do mal, assim, né, de atrás de você. Isso é completamente sutil. Esse mundo vai tomando conta das nossas vidas, a gente começa a achar normal fazer coisas erradas dentro da nossa casa, com esse celular, com o computador que você tem. Você acha isso normal, porque né, afim, as coisas não são assim. Se você quer viver para o Senhor, não se conforme com isso. Isso aqui é a nossa regra de fé e prática, certo? Tudo que a gente faz é baseado nisso aqui. Mas não só isso. Ele vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas coisas começam aqui, na nossa mente. E eu sei que a gente vive um tempo muito corrido, muito atarefado, mas o tempo livre que você tem, o que está encharcando a sua mente e seu coração?
O que tem inundado a sua vida, a sua leitura, aquilo que você tem assistido? O que é isso? Você quer servir ao Senhor de forma integral? Cuida da sua mente, porque através desse conhecimento que você tem, isso começa a tomar conta do nosso coração. E se toma conta do nosso coração, a sua vida vai ser um culto agradável ao Senhor. E quando você faz isso, gente, eu entendo, já vou partir para a conclusão aqui, que isso aqui é um processo, porque muitas vezes já se tornou hábito na nossa vida, né? Você é tão corrido que mal tem tempo para ler a Bíblia, mal tem tempo para meditar, mal tem tempo para orar. Danilo falou que eu estou citando muito aqui, né? Porque ele falou coisa que tem muito a ver com isso aqui. Eu falei, gente, hoje nós estamos com a mente muito bagunçada, é tanta coisa, a gente já está meio perturbado por causa de uma pandemia, ficou muito em casa, né? Você precisa parar um tempo para aprender do Senhor. Porque como que você vai dar glórias a Ele se você nem conhecimento a respeito de quem? Se o seu conhecimento se baseia num domingo à noite, num culto, meu irmão, essa fé sua, me permita a sinceridade, ela é muito pobre. É muito pobre. A gente tem um privilégio de poder conhecer quem é esse Deus e servi-lo e amá-lo e dedicar nossa vida a Ele. E no final de tudo isso, olha só que coisa belíssima. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Deus não é o todo sábio, Ele não tem todo conhecimento, isso significa que a vontade dele é perfeita. Você quer viver dessa vontade, você simplesmente quer viver por você e, né, enfim, quer descobrir seu próprio caminho. Tem um Deus que já te revelou qual é, e essa vontade ele é perfeita. Perfeita. É interessante que diante desse processo, né, de renovação da mente, isso leva um tempo, isso precisa ser treinado. Mas quando a gente pensa naquelas perguntas que Paulo faz, quem foi o seu conselheiro, quem estava com o Senhor, quem é sábio como ele, a gente fala humanamente, ninguém. Mas é interessante que em Romanos, Paulo vai falar a respeito da personificação da sabedoria. Tem um nome, é Jesus Cristo. Não adianta nada nós falarmos a respeito de conhecimento, de prática de uma vida dedicada ao Senhor, se você ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Eu não estou falando de conhecimento teórico, de saber, é um cara legal, né? Um cara bacana que viveu coisas boas, pregou coisas boas. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que um dia morreu numa cruz para te dar esperança de vida eterna. Porque esse livro fala a respeito de condenação, fala de juízo. Aqueles que passaram a eternidade separados do Senhor por toda a eternidade. Mas a única esperança que nós temos dessa reconciliação é através de Jesus Cristo. E quando nós cremos nesse Senhor, a nossa vida passa a ser transformada, santificada todos os dias. Mas nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos dedicar nossa vida a Ele. Se esse conhecimento alcançou a sua mente, mas ainda não seu coração, se sua vida não tem sido transformada pelo poder dessa palavra, seu evangelho não faz diferença na sua vida diária ainda, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Algumas brevíssimas aplicações aqui. Queridos, tudo é para dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A nossa vida é para o Senhor. Como eu te disse, se você ainda não tem vivido para ele, eu quero te mostrar que esse é um caminho, é o melhor caminho que você pode seguir. Esse é o melhor porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Entregue-se ao Senhor, renda-se ao Senhor Jesus Cristo, porque é somente por ele que nós podemos ter essa esperança de um caminho perfeito. Mas se você já crê nisso, e talvez a sua vida não está fazendo diferença onde você está, porque aqui ainda faz, né? Mas e quando você pisa fora daqui? Se a sua vida não tem refletido quem Jesus Cristo é, quem esse Deus é, eu quero te desafiar a ter essa mente transformada, a viver uma vida para a glória do Senhor, porque é para isso que você foi chamado. E a partir do momento em que a sua vida é transformada, você faz diferença onde você está. Essa igreja passa a ser abençoada e faz diferença onde ela está. Não é só simplesmente porque ela vive aqui, porque nós somos povo do Senhor. E se nós vivemos para o Senhor, essa igreja faz diferença. E o meu desejo é para que a gente possa continuar comemorando isso daqui. Quero poder voltar mais vezes aqui, talvez não no aniversário, né? Porque, né, o pessoal já
Já fala, não quero ir aqui mais não ano que vem, né? Chama outro, porque, né? Fica falando de comida aqui no meio do culto. Mas que vocês possam comemorar e celebrar muitos anos aí na vida da existência dessa igreja, para a glória do Senhor, porque vocês vivem para Ele. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, renda-se ao Senhor, clame a Ele para que você viva de forma plena, completa para esse Deus.